E o Ministério da Economia liberou quase 148 bilhões de reais para medidas emergenciais de combate ao coronavírus. A expectativa é que o choque econômico causado pela pandemia dure até 4 meses. O ministro Paulo Guedes falou sobre as ações adotadas pelo governo para enfrentar a queda na produção, a incerteza do mercado financeiro e outras consequências. Ele reconheceu que a crise entre o Executivo e o Congresso fez com que a economia ficasse mais vulnerável, mas acredita numa recuperação até o segundo semestre. Vamos ouvi-lo. Nós temos o tempo inteiro tentado passar justamente uma mensagem de serenidade, que nós vamos seguir com nossas reformas, de um lado, mas, por outro lado, também precisamos do nosso programa emergencial de combate ao coronavírus. Da mesma forma que esse choque externo é muito violento e ele vem numa onda, segundo o Mandetta, numa onda que bate um impacto de 2, 3, 4 meses até você conseguir produzir a defesa imunológica da comunidade, nós precisamos então injetar uns 150 bilhões de reais para dar o contra-choque. 8h15, o ministro Paulo Guedes também anunciou um pacote para tentar reduzir os impactos econômicos. Ele terá eixos principais como assistência aos que mais precisam, a manutenção de empregos e benefícios para o setor de saúde. O governo já tinha antecipado para abril a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas e vai pagar a totalidade no mês de maio, ainda no primeiro semestre. Não sei se isso é bom, mas de qualquer maneira vai injetar dinheiro na economia. Para tentar evitar demissões, o Ministério da Economia também anunciou medidas que devem aliviar o caixa das empresas, como o não recolhimento do fundo de garantia por até 3 meses. O ministro disse que o governo também vai reduzir impostos na área da saúde. O presidente me contou que muita gente sugeriu congelar o preço. Então, o melhor é você deixar o preço, porque o preço, na hora que ele começa a subir, você baixa a tarifa de importação, baixa os impostos do IPI, o preço cai de novo e a produção aparece. As máscaras aparecem porque o preço é um preço de mercado. São medidas emergenciais, né, companheiros? Daqui a pouco nós vamos ouvir aí um especialista, mas também tem muito de paliativas, né? Essas que foram anunciadas pelo governo. Mas tinha que fazer alguma coisa, e foi feito. 150 bilhões é muita grana, né, para ser uma coisa cosmética. Eu acho que pode fazer sim a diferença. Tem uma certa criatividade aí do Ministério, né, da Economia, enfim, realizando coisas que já estavam previstas, etc., concentrando tudo neste momento. Eu acho que é uma medida importante. Agora, não basta tomar medidas para criar condições para que o preço dos produtos não subam. É preciso punir quem explorou a população, né? Dobrando, triplicando, quadruplicando, quintuplicando o preço do álcool gel, por exemplo, ou da máscara, da máscara, aquela máscara protetora, né? Muitos comerciantes de pouco caráter fizeram isso, explorando a população. Isso não pode ficar barato, né? É claro que essa é uma atuação... Mas vai ficar, né, Cláudio? Vai ficar porque é generalizado não podia, né? isso. Mas não podia, né? Não podia. Os PROCONs estaduais, é uma questão moral. municipais... Agora, legalmente, não há o que fazer. Há multas a serem aplicadas. A legislação prevê isso. Instrumentos o governo tem. O problema é que não os aplica. Bom, eu achei importante no pacote anunciado pelo governo a preocupação, e isso tem de ser saudado, com quem não tem emprego. É claro que a gente tem de lutar pela manutenção do emprego e há ali uma cautela do governo em retardar, em prorrogar o pagamento de impostos. Os impostos terão de ser pagos até o final deste ano aqui, mas há um alívio de pelo menos 60 dias para o caixa de determinadas empresas, o que pode permitir com que elas mantenham emprego. Será um período difícil nesse sentido. A gente tem visto São Paulo, por exemplo. São Paulo hoje parece uma cidade fantasma, né? Tá mais vazia do que ontem. Você passa por padaria, passa por ponto de ônibus, não tem praticamente ninguém circulando em São Paulo. É de se imaginar o impacto que isso vai ter no comércio, né? Ontem eu consegui, saindo daqui, conversar com algumas pessoas na padaria que eu frequento, passei por um pequeno comércio também, e é
absolutamente perceptível para todo mundo que o movimento caiu drasticamente. Então essa preocupação é fundamental, de manutenção de empregos, especialmente para quem tem média e pequena empresa. Mas acho importante também ressaltar a preocupação no pacote anunciado ontem. Pode não ser o dinheiro suficiente, mas nunca haverá o dinheiro suficiente para quem não tem emprego. Ontem, no Band de Notícias à noite, a gente colocou a entrevista de uma senhora que estava chegando a uma escola estadual em São Paulo. Ela chegou à escola estadual e, diferentemente do que foi orientado, porque a orientação do governo do estado de São Paulo é a seguinte: fechamento paulatino até sexta-feira, e aí a partir da segunda-feira que vem, aí sim fechamento completo e total. Por que o paulatino? Porque tem gente que simplesmente não tem o que fazer, como era o caso dessa senhora. São 5 milhões de crianças na rede estadual de ensino em São Paulo. Repito, 5 milhões de pessoas, de crianças e adolescentes na rede estadual de ensino em São Paulo. Ela chegou à escola e a diretora mandou voltar. Ela é diarista. Volta e faz o quê? Falou, vou faltar ao trabalho, não tem com quem deixar meus filhos. Falta o trabalho, a patroa, o patrão não pagam. E ela, consequentemente, não tem renda para suportar os próximos dias. Com a escola fechada, sabe Deus por quanto tempo, ela não vai poder ir trabalhar, a não ser que comece a pagar alguém, ou seja, ela vai ter de tirar uma parte da renda pouca que obtém fazendo faxina para os outros, para conseguir pagar alguém para olhar os filhos enquanto a escola estiver fechada. Acho que a preocupação neste momento aqui tem que ser essencialmente com essas pessoas também, que não tem carteira assinada, que não tem benefício nenhum, com beneficiário de programa social, tipo BPC, tipo Bolsa Família e qualquer outra coisa nesse sentido. Esses são os vulneráveis mesmo, né, Rafael? E esses, Paulo, esses são vulneráveis. E a gente está vendo já o sofrimento de muita gente com o coronavírus, mas você imagina a hora que isso bater, por exemplo, na periferia de São Paulo. Sem quarto de UTI, sem equipamento, sem respirador, por exemplo, com as pessoas todas morando ali, uma em cima das outras, com crianças girando o tempo todo para lá e para cá, com um vizinho tendo que se ajudar porque não tem jeito, então um olha o filho do outro, o outro olha o filho do um. E, olha, é um período difícil que nós vamos atravessar aqui, então acho que, nesse sentido, o pacote foi importante, de sinalizar que o governo está de olho nessa gente aí, porque se o governo não ficar de olho, ninguém fica, né? E é bom, nesse momento, a gente colocar com o Caio Pucci as medidas adotadas aqui na capital pelo prefeito Bruno Covas. Vamos ouvir atentamente, já que você falou dessa questão da periferia, Rafael. A Prefeitura de São Paulo estima que o coronavírus vai dar R$1,5 bilhão de prejuízo para a cidade. Um monitoramento feito por autoridades de saúde indica que o número de casos na capital tem crescido ao menos 40% ao dia. Para tentar conter a transmissão em massa, o prefeito Bruno Covas anunciou uma série de medidas que valem a partir desta terça-feira. O tucano conversou com o apresentador da Rádio Bandeirantes, José Luiz da Atena. Fica suspenso o rodízio na cidade. Essa é uma medida para evitar que as pessoas utilizem nesse momento transporte público, utilizem o carro, do ponto de vista ambiental, claro, não é o mais adequado, mas é uma medida que vai ser adotada também agora por tempo determinado. Todos os ônibus serão lavados com água sanitária ao final da linha, para que eles possam receber população sem ter um grande foco de disseminação do vírus aqui na cidade de São Paulo. Além dessas, o prefeito anunciou que todos os eventos privados que precisam de alvará estão suspensos na cidade. O tucano ainda ressaltou que todos os servidores municipais com mais de 60 anos vão trabalhar de casa, assim como os estaduais. Já os funcionários que não fazem parte do grupo de risco vão trabalhar em 2 turnos diferentes para evitar aglomerações nas repartições públicas. Além da ampliação das medidas restritivas, Covas também anunciou que vai deixar o apartamento e morar na sede da Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá. E eu mesmo, até por conta desse grande risco e dessa pandemia, eu estou me mudando aqui para a Prefeitura de São Paulo. A partir de hoje vou passar a dormir aqui na Prefeitura de São Paulo para poder acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a expansão dessa questão aqui na cidade de São Paulo. Neste momento, não há nenhuma orientação para fechamento completo de comércios e centros de compra na capital. No entanto, segundo Bruno Covas, secretários municipais estão em contato com associações e sindicatos. Por enquanto tudo funciona, mas também já determinei aqui aos secretários que comecem a conversar com as associações de bares, lojistas,
hotéis, restaurantes, cinemas, para que a gente possa se preparar para um momento de maior dificuldade, né? Seja estabelecendo rodízio, seja ampliando os espaços entre as mesas. Então vamos chamar o setor produtivo para ver de que forma a gente consegue se planejar para, se for o caso, chegar na situação que chegou a França ou outros países, a gente já está preparado e não tomar medidas sem antes conversar com o setor. A Prefeitura de São Paulo informa que as feiras livres não serão interrompidas e que não há risco, ao menos neste momento, de desabastecimento da capital. Bom, faltam medidas aí na área de saúde, né? O prefeito não falou nada sobre isso. Eu achei interessante ele anunciar... Suspendeu as férias, né? E está anunciando 450 leitos em São Paulo. É isso aí. É isso que eu senti falta. Não, mas tem isso aí, saiu no final de semana. Agora, um rápido... Não falou. Agora, me chamou a atenção... Né? Mas me chamou a atenção ele dizer que os ônibus vão ser lavados com água sanitária. E eu peço ao prefeito que tome providências também para a limpeza dos filtros do ar-condicionado. Será que esses filtros, em algum dia, depois que começaram a rodar esses ônibus, foram limpos? Então que se pense nisso também, porque o filtro do ar-condicionado é um transmissor de vírus e bactérias. Agora, tem toda a razão, viu, Zé Paulo? Agora, as medidas do prefeito são boas, são corretas, mas tem que ampliar mais um pouco. Aqui em Brasília, essa distância entre mesas foi estabelecida de, no mínimo, 2 metros. E isso vem sendo observado, sabe? Nos hospitais, nos restaurantes que eu, pelo menos, já passei, já dei uma olhada, etc. Agora, o impacto na força de trabalho é visível, né? Evidentemente que o restaurante é obrigado a retirar, um restaurante médio é obrigado a retirar pelo menos metade das mesas que estavam no salão para cumprir essa distância mínima. E aí, com isso, o número de garçons que atendem essas mesas reduz muito também a necessidade, né? E essas pessoas também têm sofrido muito, vão sofrer ainda mais, porque é uma medida que vai se espalhar. Essa medida, antes do fechamento, por exemplo, que foi decretado em países como a Itália, né? Ainda, tomara que o Brasil não, eu acho que não vai chegar, tomara que não chegue a esse ponto, mas se chegar ao ponto da Itália de fechar os bares e restaurantes, aí a tragédia social envolvendo pessoas que dependem da gorjeta, isso vai ser uma coisa, de fato, com a qual todos devemos nos preocupar. E o que a gente tem visto na Europa, e acho que até agora a gente não viu aqui, eu queria até deixar essa pergunta aqui, é o seguinte, na Europa os países têm tomado essas decisões de forma centralizada. Então, é a Espanha tomando decisões que valem para todo o país, é a Itália, de forma até mais drástica, tomando decisões que valem para todo o país. Aqui no nosso país, o que a gente tem tido é uma recomendação do Ministério da Saúde e o cumprimento disso em graus variáveis de acordo com o ente federativo, com a cidade, com o estado. Então a gente tem, por exemplo, Brasília num grau mais drástico de restrições, até foi o primeiro lugar a suspender aulas nas escolas. O Rio de Janeiro também num grau mais elevado do que São Paulo, por exemplo. Fica ali cada um tomando a sua decisão com os elementos que tem. E a minha pergunta é a seguinte, não seria agora a hora de que isso estivesse centralizado e valesse de uma forma mais generalizada para todo o país, para que cada um não tivesse ali no seu pequeno reino a dificuldade ou o desafio de ter que tomar uma decisão que é uma decisão quase que de segurança nacional, não é? Por exemplo, por que o Supremo Tribunal Federal decide que pode manter sessões presenciais com ministros quase todos na faixa etária de risco para o coronavírus, enquanto o Congresso diz que há um risco para reuniões presenciais? Qual é a diferença? Eu acho que tem, pelo menos para mim, falta, nesse momento, uma decisão mais geral a respeito do rumo que a gente vai seguir em cada uma das situações. Cada um está decidindo ali sobre o seu pequeno núcleo e podem errar ou acertar. Se a gente tivesse uma decisão mais generalizada, creio eu que teríamos ali uma unidade maior em relação ao rumo que a gente vai seguir num momento tão diferente, né? E eu acho que não dá para fazer isso não, Thaís. Por quê, Zé? Porque o Brasil é uma federação e cada estado tem as suas especificidades. Mas eu acho que aqui é porque o país Europa, é maior, né, Zé Paulo? Acho que essa é a questão. Espera um pouquinho. Países da Europa, como os que foram citados, Itália, França, Portugal, Espanha, são do tamanho de estados brasileiros. É isso aí. Então não dá
Não dá para fazer de uma coisa só aqui no Brasil. Agora também tem o seguinte, alguns setores, algumas entidades, né, algumas instituições, eles têm que trabalhar, né, de maneira inescapável. O Supremo Tribunal Federal tem que trabalhar mesmo, né? Até porque eles trabalham em condições, Thaís, muito favoráveis. Você vê no plenário do Supremo, eles são mantidos, já é assim, né? A uma distância que é mais ou menos a distância recomendada pelo Ministério da Saúde, um dos outros, é que eu falo. Eu tenho a impressão que, sob esse aspecto, eles podem correr risco de contágio em outra situação, não na situação de trabalho das sessões diárias ali, ou pelo menos de 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana que eles desenvolvem. Mas eles vão continuar, né, Cláudio? O Supremo não vai parar, apesar de claro, 9 dos 11 ministros terem mais de 60 anos. Mas a questão é, no momento em que quase todas as empresas fazem home office para funcionários com mais de 60 ou 65 anos, por que o Supremo não é? Cada um está tendo ali a possibilidade de deliberar. Sobre o tamanho do Brasil, eu acho que isso a gente sempre usa ali, né, como um argumento que é forte, é real. Mas, por exemplo, a gente pode estimular critérios para entes que sejam parecidos. Por exemplo, cidades com mais de tantos habitantes, cidades que tenham tido tantos casos, cumprem tal regra. Acho que isso é possível estabelecer. Até porque eu acho que cada estado tem ali uma condição diferente, até de estrutura do ponto de vista de saúde, de detectar a própria gravidade da condição do coronavírus em cada um, né? Então, por isso tem que depender de governadores e prefeitos, não do governo federal. Mas eu acho que é uma ideia boa essa, de estabelecer critérios pela população do local, né? Porque, na verdade, cada população é diferente. E no momento desse não dá para você esperar, né? Você tem que ouvir as autoridades ali. Uma cidade ali. de 50 mil habitantes em Alagoas não é igual a uma cidade de 50 mil habitantes em São Paulo. É emergência, né, Zé Paulo? Além disso, tem a questão que nos foi explicada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, no Bastidores do Poder, que é o fato de que, assim, cada cidade, cada município no Brasil terá uma situação diferente no enfrentamento nessa questão aí, na expansão do coronavírus. As grandes cidades, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, são mais vulneráveis à transmissão comunitária, que é exatamente aquela que é a mais temida pelas autoridades. As cidades menores não correm esse risco, pelo menos por enquanto, não há esse risco de transmissão comunitária. Então, assim, é claro que o tratamento numa cidade como São Paulo, como outra cidade como Rio de Janeiro, tem que ser necessariamente diferente do que o tratamento de uma cidade menor, das capitais menores, etc. Eu acho que são coisas distintas. É claro que há cuidados que são comuns a todos, mas também há um tratamento que precisa ser... Há diferenças fundamentais, eu falo só da quantidade de pessoas, da concentração de pessoas que recomendam tratamentos diferentes.